Olá, boa tarde. Estamos entrando ao vivo aqui para mais uma live. A turma está chegando. Hoje a gente vai estar batendo um papo, tirando dúvidas, falando um pouco sobre as lentes de contato, que é um assunto que eu venho falando bastante aqui nas redes sociais, mas que os pacientes, os seguidores continuam perguntando sobre as lentes de contato. Certo, pessoal? Então hoje a gente vai estar batendo um papo sobre o tratamento com lentes de contato. Vou estar falando passo a passo desse tratamento, tirando dúvidas de vocês, dúvidas recorrentes, dúvidas que vocês sempre estão colocando aqui. Então hoje a gente vai estar conversando, eu vou estar explicando de forma o mais clara possível para vocês entenderem, e eu quero que vocês tirem dúvidas também sobre este assunto, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida sobre o tratamento com lentes de contato, eu peço que você coloque sua dúvida aqui para a gente estar conversando sobre isso, tá certo? Se quiser entrar na live também comigo. Se o pessoal quiser entrar comigo na live, só mandar. Olha aí, é só mandar um convite aí se você quiser participar dessa live também junto comigo aqui ao vivo, fazendo a sua pergunta, tirando a sua dúvida, tá bom? Oi, Damião, tudo bem, querido? Tudo bem, meu povo? Como é que vocês estão? Então, vamos falar um pouco sobre as nossas lentes de contato, né? Aquelas que a gente chama das nossas joias, né? Então, que é muito procurada, que é muito ovacionada, que está em alta, continua em alta, as lentes de contato continuam com muita procura. Então as pessoas continuam falando muito e perguntando muito aqui no consultório, querendo saber que tratamentos são esses que eu coloco aqui nas nossas páginas, que eu posto, né, e que dá um resultado tão fantástico, que colocamos os antes e depois aí, que vocês veem um resultado tão fantástico, né, de diferenças após o tratamento. Então, são as lentes de contato. A gente chama de lentes porque elas são bem fininhas. Então, por isso que a gente denomina elas a nomenclatura de lentes de contato. Elas são películas finas de porcelana que devolve ao paciente um sorriso harmônico, um sorriso natural e que dá uma certa confiança. Por quê? Porque elas são muito duráveis, elas são muito resistentes, tanto no quesito da coloração, quanto na resistência, né? Na resistência delas à questão de mastigação e tudo mais. Então, o que eu posso dizer para vocês sobre as lentes de contato, né? Como é feita essas lentes de contato? Essas lentes de contato a gente faz um processo, né? Um processo até elas estarem prontas, serem feitas. Então, o primeiro passo é avaliar o paciente, né? Ver se ele tem indicação para... Porque tem pacientes que precisa somente de um clareamento, de um ajuste pequeno, que não precisa, de fato, partir para um tratamento com as lentes, né? Mas existem alguns pacientes que têm uma certa uma indicação precisa, né? O paciente ele tem uma coloração muito diferenciada ali no dente, ele tem algumas restaurações já antigas que já não estão tão estéticas, então a gente pode optar entre a resina, mas muitos pacientes eles preferem a porcelana por se tratar de durabilidade. Então o primeiro passo é avaliar o paciente, conversar com ele, explicar tudo a ele, o passo a passo e os prós, os contras. Então a gente explica tudo, fala tudo para ele sobre o tratamento, e então a gente fecha se vamos para um tratamento só com clareamento, ou com resina, ou com porcelana, certo? Então depois disso daí a gente faz a moldagem, fazemos a moldagem do paciente e nós vamos fazer o enceramento no laboratório com essa moldagem, né? O estudo daquele caso. Então quando a gente faz o enceramento, a gente apresenta ao paciente o ensaio do tratamento dele. Então, com o enceramento,
a gente consegue mostrar mais ou menos ao paciente o que é que aguarda a ele nesse tratamento. Então, esse próprio enceramento que é feito no laboratório, que é um ensaio, a gente consegue colocar ele em boca e já mostrar ao paciente ali mais ou menos como vai ficar. Então, é super interessante, é indispensável esse passo da moldagem e enceramento no laboratório. Certo, pessoal? Então, após a gente fazer esse enceramento, a gente já vai de fato para preparar os dentes. E é nessa fase que muitos de vocês me perguntam, né? Tem que desgastar o dente? Em alguns casos, sim. Vai depender do caso, da inclinação que está o dente, vai depender de como a mordida do paciente se existe uma questão de coloração, o quanto que esse dente é escuro, o quanto que o paciente quer que clareie desse dente. Então tudo vai depender de uma avaliação, de um enceramento para a gente poder se guiar e poder mostrar para vocês mais ou menos o quanto de desgaste que vai ser feito. Via de regra, geralmente o desgaste é muito pouco, é muito conservador e não oferece problemas ao paciente, tá certo? Então geralmente é um desgaste muito conservador. Muito conservador. Por isso que a gente fala que são lentes, porque são películas muito finas. Então, se são películas muito finas, não tem por que a gente fazer um desgaste excessivo. Então, precisamos, e eu busco muito isso, que é ser conservador nos desgastes para lentes de contato. Tá certo, pessoal? Então, depois que a gente faz esse preparo, a gente molda novamente o paciente, manda para o laboratório e então o laboratório confecciona as lentes de contato e já nos manda essas lentes prontas para prova e instalação. Então, são processos muito rápidos, não é um tratamento demorado. Então, quando a gente chega nessa etapa de moldar, mandar para laboratório e depois a finalização, geralmente a gente está demorando aqui em torno de uma semana para poder finalizar isso. Então, eu estou recebendo alguns pacientes. Tem pacientes de fora que me perguntam sobre esse tratamento, inclusive tem pacientes de São Paulo, Salvador, que já estão entrando em contato comigo pelas redes e perguntando. Então eu quero falar para vocês que moram longe, para vocês também aqui da região de Irecê, mas que também querem vir fazer esse tratamento. Então tem gente de Jacobina, tem gente de Itapiramutá, tem gente de Ceabra, tem gente... eu tenho um paciente até de Senhor do Bonfim. Então, você que quer fazer tratamento estético, muitas vezes você acha que é algo que demora muito. Então, a gente programando, dentro de uma semana a gente consegue finalizar seu tratamento, se for um tratamento com lentes de contato, tá certo, pessoal? Então, você que é de fora e que tem interesse, você vai ser muito bem-vindo e a gente vai otimizar o seu tratamento para que a gente faça em um tempo hábil, tá certo? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Eu queria falar sobre o tratamento com lentes, o passo a passo. Vou repetir novamente. Primeiro, avalio o paciente, indico esse paciente ao tratamento ou não, moldo, faço o enceramento, mostro ao paciente esse enceramento. Se for preciso, eu coloco até em boca este enceramento para o paciente ver mais ou menos como vai ficar, até antes de fazer os desgastes, os preparos dos dentes. Depois a gente vai para a fase de desgaste, de preparo, que é um desgaste conservador. Depois desse desgaste, que é conservador, costumo muito frisar nisso, a gente faz a moldagem, manda para o laboratório em torno de uma semana me devolve já as lentes de contato prontas e eu já instalo e ofereço esse sorriso que vocês já estão aí acompanhando e vendo os nossos resultados, tá certo? Então é isso, é um processo muito simples e que, quando bem indicado, a gente tem um resultado extremamente maravilhoso. Então, assim, para quem que a gente indica? Pacientes que têm um problema a nível de coloração, seja ele por qual motivo for. Então, muitos problemas envolvendo a coloração do dente, até uma malformação de esmalte, uma fluorose, algum problema que a gente não vai conseguir resolver de uma outra forma. Então a gente indica lentes de contato.
pessoas que têm dentes muito quebrados, que ao longo do tempo quebrou, que a resina envelheceu ou que tem algum problema ali ligado à questão de desalinhamento também. Então, várias indicações. Então, eu preciso avaliar para dizer de fato se você precisa. Mas muitas pessoas a gente consegue indicar e entregar um tratamento muito bom. Não dói. A maioria dos pacientes não precisa de anestesia, inclusive, para fazer os preparos e as lentes de contato. Existem alguns pacientes que têm uma certa sensibilidade e aí eu já anestesio esses pacientes, os que precisam, mas dor realmente você não vai sentir. Se o tratamento é caro, eu não posso falar sobre valores aqui na rede social, mas eu quero te dizer que sim, é um tratamento que tem um alto custo, embora é um custo que você consegue administrar. E eu tenho pacientes de todas as classes, de todos os níveis, falando nesse sentido, né, financeiro. Então a gente tem vários pacientes aqui. O paciente, quando ele quer, ele é determinado, não é algo inalcançável, então você precisa fazer uma avaliação para eu entrar em detalhes para você sobre custos, mas sim é viável e muitos pacientes já estão fazendo esse tratamento e estão conseguindo fazer. Os resultados são fantásticos, né? Eu quero que você que está aí veja lá o nosso feed, veja lá o nosso IGVT, veja os nossos conteúdos, você vai ver muita coisa de antes e depois, mas assim, resultado é um resultado que revoluciona o sorriso do paciente. O paciente sai de uma condição para uma outra totalmente diferenciada. Então parece até mágica os nossos resultados com lentes de contato, mas realmente é algo que traz um benefício muito grande ao paciente, a autoestima do paciente é outra, então resultados maravilhosos aí que a gente tem com lentes de contato. Ok, tenho duas perguntas de pacientes feitas na página, tá? Uhum. Então são assuntos diferentes. Quiser explicar isso antes? Perguntas diferentes de pacientes aqui da página, né, que eles mandaram. Isso, pode falar. Lá. Um dente que sofreu necrose pulpar e está amarelado por dentro, pode voltar a ficar branco? Olha aí, um paciente pergunta se um dente que sofreu necrose pulpar, ou seja, morte, né, ali daquele dente, e ele escureceu, amarelou, se ele pode voltar a ficar branco. Então, primeiro, se o dente sofreu morte, sofreu necrose, precisa ser feito o canal do dente. Após fazer o canal, nós vamos para a parte estética. Então, se o dente está amarelo, nós temos um clareamento para dentes que sofreram esse problema, que foi feito o canal. Então, a gente consegue fazer esse clareamento, que a gente chama de clareamento interno, e então a gente consegue sim obter um resultado muito bom. Inclusive, eu tenho muitos casos de pacientes, principalmente pessoas que sofreram trauma, dente até na frente, um dente mais escurecido, mais amarelo, a gente consegue fazer esse clareamento e com certeza a gente consegue ter um bom resultado. Uma outra pergunta que mandaram é se você atende também crianças. Se eu atendo crianças, então aqui na clínica nós temos uma dentista especializada, né, odontopediatra, a doutora Raila, ela atende crianças. Eu não consigo por conta da minha demanda, da minha agenda, então acabo que não consigo atender crianças, tá certo? Tá bom, pessoal? Continuem aí mandando perguntas, interagindo com a gente. A nossa página tem crescido, vocês têm interagido bastante. Então é isso aí. Vão fazendo perguntas, vão interagindo, vão curtindo aí as nossas postagens, mandando para as pessoas que vocês sabem que precisam de um tratamento seguro. Então, vem com a gente e vamos juntos, tá certo? Um forte abraço a todos vocês e eu espero semana que vem estar aqui também para mais uma live. Um abraço, pessoal!